Olá, estou eu aqui de novo, professor Paulo Sérgio da Silva, e vamos para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela também é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Ela afirma que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração. Então, na primeira lei de Newton, a gente viu a respeito do movimento uniforme. Agora, a gente vai ver sobre o movimento uniformemente variado. De acordo com ela, quando se sujeita um corpo à ação de uma força resultante não nula, esse corpo adquirirá uma aceleração na mesma direção e no mesmo sentido da força resultante. E, de acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração obtida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante. Ou seja, quanto maior for a força, maior vai ser a aceleração. E inversamente proporcional à massa. Ou seja, quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração. Nesse sentido, entende-se que para que um corpo possa sofrer mudança de velocidade, é necessário que as forças que atuam sobre nele não se anulem. E um detalhe interessante, tem que ser uma força maior do que a massa. A fórmula matemática da segunda lei de Newton indica que a força resultante é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração. Bom, então é uma fórmula bem simples, onde Fr representa a força resultante, que vai ser em newtons, em homenagem ao cientista. M vai ser a massa do corpo, essa unidade tem que ser em quilogramas. E A é a aceleração, que vai ser em metros por segundo ao quadrado. Só o detalhe é que parece ser simples essa fórmula, mas você vai ter que ter uma boa noção, da força resultante. Quais que são as forças que estão atuando no corpo, que situação que está envolvendo, se tem atrito, se não tem atrito, se é um plano inclinado, se não é inclinado, se está subindo, se está descendo. Então, ela se torna complexa por essa questão aí. Mas, a princípio, ela é bem simples de se trabalhar. Há situações em que, aplicando-se a mesma força, obtém-se diferentes acelerações, em razão da grande diferença das massas do corpo. Então, ali no caso tem um carro, comparando um carro com um caminhão. A massa é bem considerável. Então, nesse caso, aplicando a mesma força, não vai ter a mesma velocidade, a mesma aceleração para que o carro ou o caminhão se movimente. Há situações também que, aplicando-se as diferentes forças, obtém-se diferentes acelerações, em razão da grande diferença das massas dos corpos. Então, no caso, quanto maior for a força e menor a massa, maior vai ser a aceleração. Então, um exemplo bem comum aí é no futebol. Quanto mais forte você chutar, mais rápido a bola vai chegar, até o destino onde você chutou ela. Bom, no nosso dia a dia, quem nunca passou por uma situação dessa aí, parabéns. Mas é bastante comum, de repente, ter um carro que não está funcionando, você tem que pegar e empurrar ele. Ali no caso está mostrando duas pessoas empurrando, e você já sabe que a união faz a força, ou seja, quanto mais pessoas estiverem empurrando o carro, maior vai ser a força e mais rápido o carro vai se movimentar. Um exemplo também, você vai puxar uma caixa, usando uma corda, também envolve a segunda lei de Newton. No caso aqui, daí já está mais sofrível, a situação. Daí, nesse caso aqui, está envolvendo um plano inclinado. Daí, nessa questão aqui, daí vai ter que envolver ângulo, Daí vem aquela parte do PX, PY, que a gente viu antes. Mas, enfim, tudo isso daí são fatores que a gente vai estudar no decorrer do ano e vocês vão compreender cada vez melhor. Bom, a segunda lei de Newton,
seria isso. Mais para frente vai ter alguns exercícios que envolvam, né, a segunda lei de Newton, e ela vai ser abordada novamente. Por enquanto seria isso, né? Tenham bons estudos aí, se cuidem e até mais. Bom, olá, tudo bem? Então agora a gente vai para a terceira e a última lei de Newton, que é conhecida como a lei da ação e reação. Ela afirma que, para toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente. Essa força de reação tem a mesma intensidade da força de ação e atua na mesma direção, mas com sentido oposto. Como as forças são aplicadas sobre corpos diferentes, elas não se equilibram. Bom, um exemplo no cotidiano é, ao disparar um tiro, um atirador é impulsionado em sentido contrário da bala por uma força de reação ao disparo. Provavelmente você já viu em algum filme, né, quando eles vão atirar com um canhão, né, quando eles dão um tiro, o canhão ele volta para trás. A mesma coisa a arma, né, eles falam que tem que segurar bem a arma para evitar que ela volte para trás. Então isso acontece, né, devido à força de reação que acontece no momento do disparo. Na colisão entre um carro e um caminhão, ambos recebem ação de forças de mesma intensidade e sentido contrário. Contudo, verificamos que a ação dessas forças na deformação dos veículos é diferente. Normalmente, o carro fica muito mais amassado que o caminhão. Esse fato ocorre pela diferença de estrutura dos veículos e não pela diferença na intensidade dessas forças. Ou seja, eles vão se chocar com a mesma intensidade, só que o estrago com certeza vai ser maior no carro, né, devido à estrutura e o ângulo que ele vai encontrar, né, a altura do caminhão também é maior, né, então por isso que o estrago sempre é maior, né, no motorista, né, no carro, do que no caminhão. As naves espaciais utilizam o princípio da ação e reação para se movimentar. Ao ejetar gases em combustão, são impulsionadas em sentido contrário da saída desses gases. Então ali tem também um fenômeno, né, que envolve, né, o fenômeno da ação e reação. Agora, com relação à teoria da gravitação universal. A Terra exerce uma força de atração sobre todos os corpos próximos à sua superfície. Pela terceira lei de Newton, os corpos também exercem uma força de atração sobre a Terra. Entretanto, pela diferença de massa, verificamos que o deslocamento sofrido pelos corpos é bem mais considerável do que o sofrido pela Terra. Isso daí é percebido principalmente, né, quando a gente estuda sobre a queda livre, né, que nada mais é, né, do que a atração, né, dos corpos pela Terra. Bom, então a terceira lei de Newton seria essa. Agora a próxima videoaula vai ser a respeito da algumas questões, né, que podem ser aplicadas em vestibular envolvendo a lei de Newton. Espero que vocês tenham aprendido bem os conteúdos. Qualquer dúvida, pesquise, consulte no livro, entre em contato comigo e até mais.